está te sugerindo aqui. Se você clicar na barra e for descendo, tem mais tema. Ou você pode escolher algum específico, quando você seleciona aqui, por exemplo, negócios, educação, setor, tema, ou então você pode clicar aqui e buscar por algum tema se dentro de todos esses que ele te apresentou você não gostou. Então vamos clicar em temas, para vocês verem que ele vai fazer um filtro e vai trazer novas opções de slides para mim. Perceba que agora ele mudou as slides da página inicial para essa. E se você for descendo, ele vai trazendo mais slides. Se você for clicando nessa barra lateral, ele vai apresentando outros modelos para vocês. Eu vou escolher a apresentação de temas educacionais. Basta você clicar. Ele vai abrir essa tela, onde está aqui mais opções. Se você for passando, perceba que ele vai apresentando qual é os slides que tem dentro dessa apresentação. Desde o slide inicial, este que é o slide 1, e todos os slides que compõem essa apresentação. Se você gostou, basta estar clicando em criar. Ele traz para mim aquela apresentação que eu escolhi do tema padrão. E aqui basta eu ir modificando os textos que estão aqui dentro. Posso modificar o título, posso modificar aqui essa caixa de texto. Tem os gráficos, onde a gente pode estar deletando esse gráfico, ou utilizar ele como um padrão, mas aqui o que ele quer te mostrar é as cores do gráfico que esse tema tem. Perceba aqui na barra de slide, onde eu estou mexendo aqui, ó, na lateral, perceba que ele tem a minha apresentação, ele tem uma imagem de fundo, e ele tem esses dois quadrantes, onde um é branco e o outro é amarelo, onde você pode inserir o título e o subtítulo. Conforme você for descendo a sua apresentação, você percebe que você chega em outra slide parecido com o primeiro. Mas você não consegue modificar esse fundo da imagem. E nem aqui essas cores padrão, amarelo, branco. Perceba que você consegue modificar somente os textos. Esse tipo de apresentação ela foi criada com um slide mestre. Dentro da opção de slide mestre, a gente consegue modificar todas as cores e essa imagem de fundo que tem nessa apresentação. Vai ter uma aula específica para slide mestre, mas eu vou apresentar para vocês aqui só por efeito de curiosidade, onde é que aciona a opção de slide mestre. Então você clica em exibir e você vem nessa opção, slide mestre. Quando você clica aqui em slide mestre, perceba que ele vai abrir aqui para mim todos os slides que compõem essa apresentação, né? Todos os tipos que tem de opções para mim estar utilizando. O slide 1, onde ele é a formatação padrão que vai acompanhar todos os outros slides. Perceba que esse slide 1 ele se repete praticamente em todos. Ele tem uma faixa amarela e tem essa imagem aqui que é uma faixa mais larga, que é o mesmo slide da apresentação 1. Ele é aplicado praticamente em todos. Isso porque, quando a gente trabalha com o slide mestre, o slide 1 ele é padrão para todos, mas não significa que eu não posso modificar os outros slides. Aqui eu já tenho um slide que é aquele que eu comentei, que aqui no fundo é uma imagem, e aqui são as caixas com cores que eu posso modificar agora. Perceba que agora eu até consegui selecionar essas caixas. Anteriormente eu não conseguia selecionar. Como eu mencionei para vocês, haverá uma outra aula de slide mestre. Lá nós vamos aprender como alterar essas cores, aprender mais opções de slide mestre. Agora eu vou abrir um tema padrão, que é aquela apresentação toda em branco que a gente vai criando a nossa própria apresentação. Então eu vou em arquivo e vou pedir para abrir um novo documento. Ele traz para mim novamente aquela tela inicial, eu vou clicar em apresentação em branco e por padrão ele traz aqui para mim essas duas caixas onde eu posso colocar meu título e o meu subtítulo. Eu posso clicar nessas bordas dessa linha e deletar e ficar com o meu slide todo branco, ou eu posso vir em layout em branco. Dessa forma ele abre para mim um outro slide totalmente em branco. Eu vou voltar aqui na caixa layout. Eu vou escolher essa opção, duas partes de conteúdo. Basta dar um clique e ele traz aqui para mim 3 configurações já para mim estar adicionando texto, e aqui eu posso estar adicionando imagens, tabela, gráficos, vídeo, se eu quiser dentro dessas duas caixas. Por exemplo, eu vou adicionar uma imagem aqui nesse espaço. Então nessas caixas que ele tem aqui dentro, perceba, eu tenho inserir tabela, inserir gráfico, inserir o elemento gráfico Smart Art, imagens online, onde eu vou buscar direto da internet minha imagem, e também adicionar um vídeo. Então nesse espaço eu vou adicionar uma imagem. Eu vou clicar em imagens, eu vou escolher uma imagem que eu tenho no meu computador. E ele traz aqui para mim, exatamente já alinhado à esquerda, a minha imagem. Nessa caixa eu posso escrever um texto.
E nesse texto eu posso fazer ele de tópico. Basta vir aqui na opção marcadores. Depois nós vamos aprender a alterar esses outros marcadores, colocar até marcadores personalizados. Mas aqui, se eu for escrevendo um texto e dando um Enter, ele vai apresentando ali para mim em forma de tópicos. O que eu quero apresentar para vocês é que vocês podem utilizar essa caixa de várias formas, para imagem, para vídeo, texto, que são imagens pré-estabelecidas dentro da opção de layout que o PowerPoint nos oferece, e aqui eu vou colocar meu título. Perceba que aqui em layout ele tem outras opções de marcações que ele já nos traz. Então, por exemplo, eu não quero colocar aqui em duas partes, eu quero um no centro, né? Somente uma imagem no centro. Então eu pego o título e conteúdo e ele automaticamente já transfere essa imagem para o centro, porque eu só tinha essa imagem dentro da minha apresentação anterior. Vou dar um Ctrl Z para vocês voltarem, aqui eu não tinha nada escrito. Então se eu escrever algo aqui e vir em layout e alterar para título e conteúdo, perceba que a minha caixa aqui de texto ela permanece, olha só que as duas foram posicionadas ao centro. Então, como anteriormente ele estava com caixa de duas partes, quando eu seleciono aqui, ele estava duas partes de conteúdo, e quando eu seleciono título e conteúdo, automaticamente ele traz essas duas partes para o centro, e aí eu decido onde eu vou alocar cada parte, ou então eu tenho que deletar uma delas. Para você apagar o slide, você clica com o botão direito e vai em excluir slide, ou simplesmente você pode apertar a tecla delete. Para inserir um novo slide, eu vou inserir um slide com conteúdo todo branco, então vou selecionar em branco. Eu vou apertar a letra Ctrl D para ir duplicando esse slide. Eu vou colocar 4 slides aqui, e eu posso também mudar esses slides de local. Por exemplo, eu estou com o meu slide 4, eu vou colocar um texto aqui nesse slide, só TXT tá bom, que é abreviação de texto. E eu vou pegar esse slide, eu posso clicar em cima dele e arrastar para a posição que eu quero. Então eu posso trazer ele para a posição 1. Perceba que agora o meu slide 1 é o slide onde está o texto escrito. Se eu for para o slide 2, slide 3, slide 4, não tem nada escrito ali. Ou eu posso modificar a posição desses slides quando eu venho aqui na opção classificação de slide. Basta eu pegar o slide aqui que eu quero alterar. Então, por exemplo, eu estou com o slide 1, onde eu tenho o meu texto escrito. Eu posso arrastar ele e posicionar ele no local que eu quero. Perceba que agora ele veio para o slide 4. Eu posso inserir ele entre o slide 2 e o slide 3 e ele automaticamente se transforma no slide 3. Para voltar para aquela tela, eu clico aqui nessa opção onde está escrito normal e ele já volta aqui para mim e permanece o slide na configuração que eu fiz, que era o slide 3. Quando eu quero fazer uma configuração em mais de um slide, mas eu não quero aplicar essa configuração para todas, somente para slide específico, eu posso selecionar ele. Então, por exemplo, eu vou selecionar o slide 1, vou apertar Ctrl e vou ficar com ele segurado, e vou clicar no slide 2. Perceba que dessa forma eu selecionei mais de um slide. Agora eu posso aplicar configurações para esses dois slides ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou colocar uma imagem de fundo nesses dois slides, então eu vou em Design, eu vou em Plano, Formatar Plano de Fundo, e aqui eu vou colocar um no fundo na cor preto. Esses outros dois slides eu vou colocar laranja, o slide 1 e o slide 3 eu vou colocar na cor laranja. E eu vou inserir mais um slide, o slide 5, e esse slide 5 eu vou alterar para a cor verde. No slide 2 e o slide 3 eu vou aplicar transições. Então agora eu venho em transições, eu posso colocar a mesma transição para esses dois slides que eu selecionei. Por exemplo, eu vou colocar a transição de barras. Agora, quando eu for na minha apresentação, eu vou apertar o F5. Perceba que se eu for passar, olha só, ele fez aquela animação de barras do slide 1 para o slide 2, que é o slide preto. Ele volta para o meu slide 3, onde eu não tenho nenhuma transação aplicada. E quando eu passo para o slide 4, que é o slide que eu coloquei uma transição de barras, ele novamente aparece a transição e depois encerra minha apresentação com o slide 5, que é o slide verde. Então, quando eu seleciono mais de um slide, eu posso aplicar vários conteúdos para eles ao mesmo tempo. E assim você pode ir percebendo que trabalhar com slides não é difícil, basta simplesmente aprender o caminho que vai facilitar o nosso trabalho, né? E por fim, pessoal, você pode deletar eles aqui com a opção Delete. E a gente encerra mais essa aula, que é a aula de entendendo um pouco melhor as opções de slides aqui dentro do PowerPoint.